Porque é o seguinte, ontem a gente trouxe a participação de Javier Milei na convenção partidária de Flávio Bolsonaro neste último final de semana, inclusive a participação de Javier Milei, que foi extremamente polêmica, e agora a gente tem uma outra polêmica para trazer para nossa audiência. Paula, estamos na quarta-feira, a convenção foi no sábado, olha a quantidade de coisa que gerou, hein? Muita coisa já aconteceu em relação a essa convenção e muita coisa deve acontecer ainda nos próximos dias, isso porque temos a nossa notícia. Tem o vídeo da inteligência artificial de Jair Bolsonaro que a gente não falou ainda nesse programa e vamos falar hoje. Notícia seguinte. A gente até aventou a hipótese, né? Mas era muita coisa pra gente falar. Assunto, nossa, meia hora. Só o programa 20 minutos só nisso. Decisão de exibir vídeo feito com IA não partiu de Bolsonaro, diz a defesa. Por quê? Porque daí soltaram o vídeo, daí o Alexandre de Moraes apareceu na história e falou assim, não, peraí, de quem foi essa ideia? Porque o PT, né? Exatamente. Vamos contar direito. Porque o PT se incomodou com esse vídeo de inteligência artificial de Jair Bolsonaro na convenção de Flávio Bolsonaro. Nada mais, nada menos, nós teríamos duas hipóteses aí. O vídeo foi mostrado. Caso esse vídeo, então, fosse configurado, fosse alegado que Jair Bolsonaro tivesse autorizado esse vídeo, algo grave poderia acontecer ali com Jair Bolsonaro. Ele poderia sair do regime domiciliar humanitário e ir para um regime fechado. E poderia também respingar em Flávio Bolsonaro caso Jair Bolsonaro falasse que não participei desse vídeo. Não escrevi, não redigi, não olhei, não fiz nada, nem sabia desse vídeo, que é o que está acontecendo agora. Mas só um detalhezinho. O detalhe foi que o Alexandre de Moraes perguntou, Bolsonaro, você autorizou sua imagem? E a resposta da defesa foi outra, foi assim, não foi o Flávio que decidiu. Foi uma resposta mais ou menos assim. A decisão... Oscar. Mas ficou no meio do caminho. Ele perguntou uma coisa, o Bolsonaro aceitou fazer isso aí. E a defesa falou assim, então, não foi bem assim. Porque cria um problema, né? Cria um celeuma. É sacanagem o que o Alexandre de Moraes está fazendo. A verdade é essa. É uma sacanagem o que Alexandre de Moraes está fazendo com essa família. Por quê? Porque ele já colocou numa situação muito ruim lá com o negócio da carta, lembra? Sim. Quando apareceu a carta e o Flávio leu, o Alexandre fez a mesma coisa. Falou, não, peraí, mas essa carta... O Bolsonaro sabia que ia ser lida? Mas eu tô trazendo... A gente tá falando da carta porque a gente falou da carta no nosso primeiro programa e você concordou que essa carta não era tão necessária assim. O que você tá falando da carta agora? Não, eu tô falando que é uma sacanagem do Alexandre de Moraes ter feito isso lá. Porque coloca numa saia justa, não é mesmo? Sim, coloca. E agora é a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. Não sei se ficou claro, mas não é que eu tô... Aquilo lá, eu não falei que eu era contra. O que eu tô falando é que o que eu falei no programa foi... Vamos lá, a gente quer explicação sua, retratação. Não, retratação. Retratação. O que eu falei foi que o Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o Flávio, sabiam o que poderia acontecer. Inclusive, eu falei que o Alexandre de Moraes estava sendo coerente com o que ele colocou na determinação lá da condenação do Bolsonaro. Agora é uma outra história... dizer que Bolsonaro não sabia o que poderia acontecer, ou que o Flávio Bolsonaro poderia acontecer, que foi exatamente o que aconteceu agora. Eles soltam uma IA e eles não sabem o que vai acontecer, que isso vai atrair a atenção tanto do PT quanto do Alexandre de Moraes. Eles sabem, essa é a minha questão. Não, Oscar Filho, não. Eles sabiam o que ia acontecer em relação a esse vídeo, eles sabiam que possivelmente o ministro Alexandre de Moraes cobraria uma retratação, justamente por conta desse vídeo. Sim. Teria algum tipo de punição entre aspas. Foi isso que eu disse. Mas tem outro ponto também. Não está muito claro as regras, entendeu? De inteligência artificial aqui no Brasil, não, meu amigo. As coisas não estão tão claras assim em relação à inteligência artificial. Inclusive, mais cedo eu conversei com o nosso repórter Bruno Pinheiro, que ele falou que o texto da regulamentação das redes sociais aqui no Brasil, da inteligência artificial, aliás, ele não está muito claro, ele não foi nem lido, ele ficou para trás antes do recesso parlamentar, ou seja, isso também pode servir de justificativa para Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro nesse momento. E outro ponto também, quando você traz a questão da carta que foi lida por Flávio Bolsonaro, escrita por Jair Bolsonaro, essa carta já saiu uma pesquisa do Datafolha que eu quero trazer para vocês, já saiu uma pesquisa que inclusive diz o seguinte, que boa parte, 59% dos brasileiros, o que eu acho muita coisa, considera que a ação do ministro Alexandre de Moraes não é uma ação tão boa assim. Ou seja, já há uma percepção da sociedade que o ministro Alexandre de Moraes tá pesando a mão em alguns pontos ali com a família Bolsonaro. Tá pesando a mão, mas Bolsonaro não pode dizer que a carta não foi escrita para as pessoas, foi escrita apenas para Flávio Bolsonaro, porque a carta tá escrita assim, aos brasileiros. Então assim, como assim que o Bolsonaro não sabia que essa carta ia ser lida, gente? E a mesma coisa essa IA. É estranho, mas peraí, a minha imagem dele pode ser usada, então? Fico perguntando, se fosse numa convenção no PT e o PT fizesse, por exemplo, a IA do Bolsonaro falando, votem no Lula, com a voz do Lula.
Não ia acontecer nada, Oscar. Mas ué. Não ia acontecer nada, nada. Então, mas não ia precisar da autorização da imagem do Bolsonaro? Não ia acontecer nada. Talvez passasse despercebido. Não importa. Lógico que importa. Não importa, mas isso não ia acontecer nada. Ia passar ileso. Se fosse dentro da convenção do PT, inclusive a convenção do PT vem aí. Isso sim. Se fosse, nada aconteceria. Pode usar a imagem de Jair Bolsonaro, colocar em papelão, mas daí o nada Flávio ou o Bolsonaro poderiam processar o PT. Não poderia? Poderia, mas processar para receber dinheiro ou processar para ter uma punição mais séria em relação ao presidente Lula, em relação ao PT? Não, tô falando de autorização de imagem. Que a pergunta do Alexandre de Moraes foi isso. Você autorizou isso? Você autorizou? Tudo bem, eu entendi. É isso. É o que eu tô falando. O que eu tô falando é, se o PT tivesse usado a imagem do Bolsonaro pra sacanear ele, o Bolsonaro poderia processar. Isso eu tô falando. A imagem, ele autorizou a imagem? Então... Mas o ministro Alexandre de Moraes não iria no PT, não iria no presidente Lula pra responsabilizar. É isso que eu tô trazendo pra você. Sim, Entendeu? Não iria no presidente Lula pra responsabilizar ele pelo uso de uma inteligência artificial dentro da convenção peso, do PT. duas medidas. É isso que eu tô trazendo pra você. Então concordamos, placar. Pois é, a gente acaba concordando. Não, porque é o seguinte, a gente vê meio, parece uma marcação muito cerrada em cima do Bolsonaro. Porque daí o cara não pode fazer absolutamente nada. É que é muito difícil esse assunto. Por quê? Porque tem uma determinação muito clara do que pode e não pode fazer. E quando o Flávio faz ao Bolsonaro, parece que é uma afronta toda hora ao STF ou ao Alexandre de Moraes. Mas por um outro lado, é que cabe as duas coisas na mesma história. Por outro lado, parece uma marcação cerrada. O cara não pode ver mais a família, não pode ver o filho, não pode ver ninguém, não pode nada, não pode nada. O cara, daqui a pouco ele vai pra prisão e aí o Oscar Filho não gosta muito quando eu trago. E o Lula? Aí o Oscar Filho sempre fala pra mim, mas você traz o Lula como um argumento, né? Não é argumento ficar trazendo o presidente Lula. É sempre argumento sim, entendeu? Não, mas eu só não gosto do... E o Lula? Não, é argumento sim. É argumento sim. É argumento, não é argumento vazio. Não é argumento sim, porque a gente sabe que o presidente Lula escreveu carta, o presidente Lula... Fernando Haddad, inclusive a defesa do Fernando Haddad... Mas a natureza era diferente. O Lula foi condenado... não estava em trânsito em julgado. Já estava em trânsito em julgado. O Bolsonaro ainda tá no meio do negócio. Nossa, se ele tá no meio, se ele estiver mais pra frente, então lascou, né? Não, mas isso que eu tô falando. Se ele tá no meio do processo, tem coisas rolando ainda. Então ele pode ser que ele atrapalhe o próprio julgamento dele. Isso que eu quero dizer. Eu concordo. Mas, uma coisa que eu tenho que concordar com você, tem uma máxima que é o seguinte: você não pode produzir prova contra você mesmo. Então, o Alexandre de Moraes obrigar o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro ou do Flávio, a falar em 48 horas quem foi, é uma sacanagem. Porque daí você tá falando assim, e aí, fala aí quem que é o culpado. Porque ele coloca de novo uma maneira de... Quem é culpado? Se o Bolsonaro for culpado, ele pode ser que volte para um regime muito mais fechado. Né? Se for o culpado o Flávio, aí ele tá talvez... De qualquer modo, os dois podem ali entrar numa... Exato. É uma sinuca de bico para todo mundo. Isso que eu ia dizer. Não tem saída. Não tem a menor saída. Agora, um ponto que a gente precisa destacar aqui é que a gente conversou, né? A gente observou muitos juristas. Eu conversei com alguns aqui da Jovem Pan, ouvi muitos juristas em relação a esse caso, esse processo da inteligência artificial na convenção do Flávio Bolsonaro, e nenhum quase sabe dizer exatamente como que isso poderia respingar na vida de Jair Bolsonaro. A verdade. Nenhum sabe. Sabe por quê? Porque é uma inovação, é uma tecnologia. Inteligência artificial é o debate das eleições desse ano de 2026. A verdade é o seguinte, é um assunto muito complexo, entende? Eu não sou jurista, nem a Paula, então a gente tá discutindo aqui... São interpretações. A gente pode errar num monte de coisa aqui. Então, assim, se a gente tomar hate nessa aqui, eu até concordo, porque a gente não se aprofunda tanto assim, é difícil pra gente, né? Mas, pegando esse gancho da Paula, se até juristas têm dificuldade de falar sobre esse assunto, porque tá no meio também, né? Tem aquele lance, né, da IA ainda não tá completamente determinada nas eleições, relacionada às eleições. Então, a gente tá no trânsito do curso ainda, difícil. Então, mas e aí? Eu vou te perguntar. Pergunta, Paula. Esse vídeo da inteligência artificial na convenção do Flávio Bolsonaro, expondo ali Jair Bolsonaro, esse vídeo atrapalha, ajuda a campanha do Flávio Bolsonaro, atrapalha, ajuda a vida política, porque é mais uma polêmica envolvendo o Flávio Bolsonaro. Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi ontem, porque pra mim é a mesma coisa. É interessante como numa convenção do PL, que é lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, o que mais chamou atenção foi o Milei e um vídeo em IA do pai dele. Não tem uma frase do Flávio Bolsonaro.
Ah, o quê? Impressionante. Fala uma frase. Não, mas fala posso uma falar? frase. Não, calma. Não, ei, Vai, não vem falar, não. Vai. Fala uma frase ou uma ideia que ele tenha falado na própria convenção que chamou a atenção das pessoas. Eu vou falar uma frase agora da convenção do Flávio Bolsonaro. Você sabe por quê? Porque ontem você tocou nesse assunto. Fala, eu quero que você fale. Deixa eu responder. Não, eu quero que você responda o que eu perguntei. Não vem com essa aí, não. Eu quero que você responda, Paula. Deixa eu sabonetar. Posso sabonetar do meu Não quero sabonete, não. Eu quero uma resposta. Fala. Não quer sabonete, Johnson? Vai lá. Uma frase do Flávio da convenção. Ou uma ideia que ele tem desenvolvido. Ele não deixa eu desenvolver meu raciocínio. Sabe por que eu quero desenvolver meu raciocínio? Porque ontem ele falou... Você não tem! Ô, Kiko, peraí. Porque ontem ele falou exatamente essa frase pra mim. Paula, fala uma frase da convenção do Flávio Bolsonaro. Aí sabe onde eu fui? Justamente no mesmo lugar em que foi feito esse vídeo do Jair Bolsonaro e foi exposto na convenção. Eu fui na inteligência artificial e digitei. O que se tem numa convenção partidária pra oficializar um candidato aqui no Brasil? Se tem apoio. Apoio ao candidato. Se tem pessoas que elevam o nome do candidato, não necessariamente, obrigatoriamente, um candidato precisa falar nessa convenção. Ele tem um tempo de campanha que ele vai poder falar todas as propostas deles aqui ao Brasil, entendeu? Não necessariamente na convenção ele precisa. Agora o que a gente tem aqui na Jovem Pan, sabe o que a gente tem aqui na Jovem Pan? Eu vou falar pra vocês. A gente tem um psicólogo aqui na Jovem Pan que quer interpretar a personalidade de candidato. Porque é tudo que o Oscar Filho faz aqui. Todo dia. O Flávio Bolsonaro e a sua personalidade. Não tem personalidade, não tem o carisma do pai, não fala como o pai. Por exemplo, quer ver? Eu perguntei uma coisa, a Paula não respondeu, vocês perceberam. Agora eu respondo. Na convenção do Haddad, sabe o que mais me chama a atenção? Que o Lula falou, eu sei falar a frase. Fala. Ele vira pra Tebet e fala assim, ô Tebet, eu tenho a caneta até hoje do seu pai, que eu peguei pra mim, que o seu pai assinou a minha entrada na política. Vamos pro comentário? Que absurdo. Nossa, você trouxe um ponto aqui, realmente. Ou seja, é engraçado que o Lula, ele produz coisa contra ele mesmo. Enquanto o Flávio não produz prova contra ele, o Lula produz. Aí vira meme, aí vira o Lula falando, roubei mesmo a caneta. A caneta agora tá aqui, ó. Sabe o que é isso, né? O quê? Psicólogo que interpreta personalidades de políticos. A gente vai ver muito isso aqui. Pois é. Comentário. Vai indo lá pra TV. O nosso editor falou, vai indo lá pra TV. Um comentário meio azedo, hein? Conta aí. É o comentário do Ricardo Azedias. A cama tá armada. Será que o careca do Milei vai deitar? A cama tá armada. Você já percebeu que a gente sempre interpreta aqui, os comentários nunca são muito claros, né? A gente para e fica, a cama tá armada. Isso é pra você ver que a gente faz aqui jornalismo ao vivo aqui mesmo, né? Careca do momento. O careca do Milei é o membro dele? A cama tá armada. O careca tá armado. A cama tá armada. Então, o careca tá armado aqui pra mim. Será que o careca do Milei vai deitar? Então, acho que é o careca o falo, não é? Eu acho que ele tá falando... Estamos falando do falo, será? Eu acho que ele tá falando... A cama tá armada. Eu acho que ele tá falando em relação à cama tá armada pro bolsonarismo, e o Milei também pode se ferrar, pode ter algum, entendeu? Algum envolvimento aí, não sei. A minha inteligência não alcança. Não, eu entendi. A cama tá armada. Será que o careca do Milei vai deitar? Sabe o que acontece aqui? A cama tá armada pro bolsonarismo. Será que o Milei também pode, em algum momento, entendeu? Alguma decisão pode respingar pra ele também, algo que aconteça aí com a família Bolsonaro? Nem a Paula, ela se perdeu claramente. Sim. Não, eu claramente ela se perdeu também. Entendi, sim. Tem mais algum pra gente tentar entender o que aconteceu? Tem mais algum comentário? Quer colocar pra gente? Porque daí esse aqui realmente... Exatamente. Mais um comentário pra gente. Vamos lá pra tela, então? Vamos lá pra tela. Essa giradinha dele é eu já tava aqui, por que ela tá me mandando ir pra lá de novo? Não tem mais nenhum comentário, então vamos pra cá. Então a gente vai voltar. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar. Eu acho maravilhoso. Os nossos câmeras, eles ficam dando uma risada da gente. Não, porque eles estão emagrecendo. Ele tava ali, daí voltou, daí fica assim, ele fica nessa. Ele tá emagrecendo. Muito bom.